Olá pessoal, no Confloss na veia. Aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. E lembrando, as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão, aqui dentro do descritivo. De novo, desse vídeo você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento com a gente, Marco. É por causa de pessoas como você que a gente consegue executar aí o nosso trabalho de organizador de eventos, propagador dos conceitos de software livre, enfim, todas essas coisas que a gente gosta bastante. Sempre um Marco, prazer. a palavra... Legal, cara, obrigado mesmo. A palavra é sua, tá bom? Fica tudo com você. Qualquer probleminha, é só você falar meu nome que eu tô aqui antenado, eu te escuto e já te auxilio no que for necessário. Tranquilo. Bom mini tutorial. Obrigado. Paulo, tudo bem? Tá me escutando? Eu não te escuto. Aparentemente ele tá falando. Eu só não estou te escutando, Paulo, já que estamos aqui quase tete a tete, seria bom até a gente poder conversar livremente, se puder ver aí o que... Mas enfim, fica à vontade. Fica à vontade para me perguntar, eu vou abrir aqui as mensagens, né? E eu vou dar só mais alguns minutinhos, ver se, como o horário é um pouquinho mais cedo, de repente o pessoal tá ainda acordando. Pode ser, Paulo? Realmente eu não te escuto. Tudo bem. Vamos dar mais, deixa eu ver aqui, 8h51. Só mais uns minutinhos e aí a gente já começa também. Deixa eu preparar tudo aqui.
Paulo, acho que já deu, né? Vamos tocar, e aí, se o pessoal aparecer, a gente retoma alguns assuntos. Primeiro, muito obrigado pela participação no tutorial. É um prazer a gente estar aqui apresentando, falando de tecnologia, né? Eu gosto muito de palestrar, gosto muito de transmitir meus conhecimentos, assim como eu também recebi esses conhecimentos da comunidade, né? Assistindo palestras, né? Deixa eu me apresentar, eu sou Marco Andrei Kchalovski, eu já sou formado em informática e tenho MBA em marketing. Eu sou webmaster e trabalho como desenvolvedor em uma empresa própria, uma empresa minha, que eu presto serviços de projetos, de websites e WordPress de uma maneira geral, né? Também criamos plugins, criamos sistemas em PHP. Normalmente eles são anexados a esses sites, né? Então esse é o meu trabalho e eu, trabalhando com WordPress, eu procuro ser bastante ativo na comunidade, né? Trabalho como voluntário na comunidade WordPress e a gente tem um grupo de tradutores que a gente chama de WordPress Polyglots e eu faço parte desse grupo e traduzo, né, o sistema e a documentação para o português brasileiro, né? Também já fui coordenador de eventos do WordPress, como o WordCamp Porto Alegre, aqui é a minha cidade, e também já fui à Europa, no Porto, e participei como organizador do WordCamp na Europa também. Bom, o que a gente vai falar aqui, então, desse nosso tutorial, esse mini curso, né? 2 horas é pouco tempo até para a gente ver, assim, uma extensão na ferramenta, mas a ideia aqui do curso, do mini tutorial, é apresentar o WooCommerce, que ele é um plugin do WordPress, né? Ele é um complemento do WordPress, que implementa todos os aspectos, né, todas as funcionalidades necessárias para a gente ter uma loja virtual num site WordPress, né? Ele é muito fácil de usar, o WordPress, de uma maneira geral, ele é muito fácil de usar e ele tem várias características desejáveis, né, que a gente vai ver durante a palestra. O que a gente vai conversar, então, um pouco hoje, nessas horinhas que a gente tem juntos, né? O que é um e-commerce ou uma loja virtual? Falar um pouco de estratégias, de produtos, né, de ter uma loja, né, como a gente vai ter uma loja, o que a gente vai escolher. Depois eu vou falar o que é o WooCommerce, propriamente dito, e aí já vou partir para a nossa parte prática, né. Se vocês tiverem tiverem na frente, provavelmente vocês estão na frente do computador, mas se vocês tiverem a oportunidade de também me acompanhar, seria o ideal, né. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas de desenvolvimento local, ferramentas dedicadas ao WordPress, e a gente vai usar essas ferramentas para desenvolvimento. Depois a gente vai ver alguns aspectos específicos, como pagamento e faturamento, métodos de entrega, como é que funcionam os relatórios, e depois algumas questões práticas e dúvidas que tiverem no final do nosso tutorial. Então vamos começar falando um pouco sobre o comércio eletrônico, né? O que é o e-commerce? Bom, o e-commerce, de uma maneira geral, a gente entende que é uma loja virtual, né? Mas não necessariamente. O e-commerce, ele, na verdade, é um modelo de negócio, né? É um tipo de negócio que a gente usa a internet, especialmente a web, né, como canal de venda de produtos e serviços, né? Seria um varejo, provavelmente um varejo, mas também atacado, onde se vende produtos e serviços usando canais digitais, tá? Mas o e-commerce não se restringe só às lojas virtuais, né? A gente também tem outros tipos de canais, como os marketplaces e as próprias redes sociais também são usadas como canais de venda, né? Aqui no caso, a gente vai falar de loja virtual. E acabou aqui que
como é que a gente trabalha para criar uma loja virtual, né? Como todo tipo de negócio, a gente tem que ter um plano de negócio, né? Ou seja, como é que vai funcionar o meu negócio, do que se trata, né? Qual é o mercado de atuação, o que eu quero fazer, eu quero vender que tipo de produto, né? Quais são os meus objetivos com a loja, que estratégias que eu vou utilizar, né, para apoiar esse meu negócio, tanto na venda, na logística, mas como também na comunicação e na publicidade, né? E os recursos necessários para alcançá-los, alcançar esses objetivos, né? Duas coisas são especialmente importantes quando a gente está falando de loja, né? Que é, primeiro, o nicho de atuação, tá? Isso, na verdade, é uma estratégia de marketing, de mercadologia, ou seja, a gente procura trabalhar visando o mercado, né? Não é assim, um dia eu acordei, gosto muito do Tintin e do Asterix, então vou vender só revistas do Tintin e do Asterix, os álbuns, né? Os livros. A gente pode trabalhar assim. Mas, quando a gente está falando de marketing ou mercadologia, uma das técnicas é a gente buscar um nicho de atuação, porque assim a gente consegue segmentar e pode atuar mais diretamente sobre um determinado público, né? E isso nos facilita ou nos daria mais recursos, né? Nos daria fazia mais facilidade, é a verdade, para atender as demandas desse nicho, né? Se a gente for muito genérico, a gente acaba tentando atender vários nichos, né? E esses nichos podem ser qualquer tipo de segmentação que a gente queira fazer, né? Classe A, B e C, gênero, né? Esportes, livros, arte, limpeza, utensílios domésticos, enfim, qualquer coisa que a gente queira segmentar, que a gente queira se especializar, vamos assim dizer, né, nos facilita, né, no sentido que a gente tem só um tipo de coisa que a gente tem que atender. Quando a gente é muito generalista, às vezes acaba se tornando muito difícil e muito trabalhoso, né, atender todas as demandas desses diversos tipos de segmento, no sentido que a gente vai ter que ter um estoque com mais variedade de produtos, a gente vai ter que entender mais tipo de personalidades, de clientes, a gente vai ter mais métodos de pagamento, a gente vai ter que ter um ticket médio muito variável, né? O ticket médio é o quanto a gente vende, né? Quanto é que em média é o valor de uma nota que a gente vende, uma venda, né? E aí, dentro disso que eu estava falando, a gente vai escolher, então, os produtos ou serviços também que a gente vai vender destinado a esse nicho, tá? Buenas. Falando do WordPress e do WooCommerce, tá? O WordPress, então, ele é um sistema de conteúdo, né, de gestão de conteúdo, que a gente chama CMS, né, na sigla em inglês. Ele é baseado em PHP e MySQL, que são tecnologias de software livre, né? Ele foi criado por Matt Mullenweg e Mike Little, em 2003. Ele, na verdade, é derivado, né, de um software chamado B2 Cafelog, que era muito popular, era um sistema de blog muito popular na época, e desde lá evoluiu para uma plataforma super poderosa e hoje é usada tanto para desenvolvedores como para usuários finais. Aqui a gente não vai falar do WordPress especificamente, mas em outras palestras eu já comentei que ele é interessante tanto para a gente usar como base para os nossos websites, sendo eu desenvolvedor, ou, por exemplo, um usuário final, um escritor, um jornalista que queira criar, por exemplo, um blog, uma revista. Ele é muito simples também e tem ferramentas já prontas, que já tem layouts prontos, já tem toda a infraestrutura. Uma pessoa que não é técnica, ela consegue facilmente criar pelo menos um site base para poder um site
para poder atender as suas necessidades, né? Não é tão difícil, certo? Ao mesmo tempo, ele é poderoso o suficiente e oferece funcionalidades internas, tá? Para que desenvolvedores estendam, né? E usem como base dos seus projetos. Então, a gente pode ter um blog já pré-pronto, né? Pré-definido, e aí eu posso, usando os meus conhecimentos de PHP, criar funções, criar plugins, que a gente chama, que são extensões do WordPress, para a gente adicionar ao WordPress diversas funcionalidades que a gente queira. E então, o WooCommerce é uma dessas funcionalidades, tá? Ele foi criado pelo Mike Jolley e o James Koster. Eles faziam parte de uma empresa chamada WooThemes, né, que era uma empresa de criação de temas para o WordPress. E o WooCommerce ele implementa dentro do WordPress todas as funções de uma loja virtual. Então, uma coisa que é importante saber é que a gente precisa do WordPress instalado para a gente poder trabalhar com o WooCommerce. Tá? Uma das vantagens, umas grandes vantagens do WooCommerce, que além de ele ser software livre, né, então ele tem um custo zero para o início, né? Ele também tem uma comunidade muito pujante, assim, tem uma comunidade muito ativa. Então, hoje ele já é uma das 5 plataformas de comércio eletrônico mais usadas no mundo. O WordPress hoje tem mais ou menos 45% dos sites que são feitos por um CMS, né? E, aliás, desculpa, sites do mundo, desculpa. O WordPress já está em 45% dos sites da web, tá? E o e-commerce, ele já está também, é uma das 5 plataformas de comércio usadas no mundo. Aqui no Brasil, ele não é tão popular, mas ele deve estar nos 10 primeiros, tá? No mundo, ele já... deixa eu ver aqui, já estava em 17, já deve estar em 2014, né? Como em 2014, nesses últimos 10 anos, a gente começou a ver plataformas, né? Algumas plataformas já são mais populares, né? Como Shopify e algumas outras que são prontas, né? Mas ele continua sendo muito popular. Em 2015, a WooThemes foi comprada, né, pela Automatic, ou Automatic. A Automatic é a empresa do Matt Mullenweg, o cara que criou o WordPress, e é uma empresa gigantesca hoje, né, uma grande empresa, que movimenta o WordPress.com, que é um serviço baseado no WordPress. Isso faz com que ela também tenha esse apoio financeiro, né? Então, além de ter uma comunidade que desenvolve, que usa, que aprimora, né, o e-commerce como plugin, a própria Automatic tem interesse também em desenvolver o plugin para o seu próprio negócio, né, de modo que a continuidade e a certeza de que ele vai ser, a gente tem a certeza que ele vai ter um longo tempo de vida, né, e a gente pode se aproveitar disso, tá? E ainda hoje também ela continua sendo a plataforma com maior crescimento no mercado. Bom, então agora a gente vai passar aqui para a prática, tá? A gente vai conversar aqui, eu vou apresentar para vocês algumas coisas que dizem respeito a como iniciar no e-commerce, tá? Deixa eu mudar aqui para o nosso navegador. Então, aqui só para a gente ter conhecimento de onde encontrar as coisas, né? O WordPress, ele já tem um site em português, ou como os portugueses falam, em brasileiro, né? Então, a gente tem já um site em português brasileiro, ele é bastante completo, ele tem... Desculpa, hoje eu estou com... Vou tomar uma aguinha aqui. Então, bastante informação e toda a documentação do WordPress nesse site. A gente encontra
no site do WordPress um catálogo, né, um repositório de temas, ou seja, o que são temas? Eles são pedaços de código que definem o layout, mas também funcionalidades do teu website. Então, dentro de alguns temas, a gente vai ver, por exemplo, deixa eu ver aqui, assuntos, né? A gente pode encontrar, então, temas que são dedicados a e-commerce, dedicados à educação, dedicados a gastronomia, férias, notícias, fotografia, portfólio. E, normalmente, esses temas, eles têm alterações no WordPress, ou complementos no WordPress, funcionalidades, que dão apoio, suporte a esses tipos de conteúdo, né? Então, um tema que é dedicado ao e-commerce, por exemplo, ele vai ter um catálogo de produtos, ele vai ter uma página que tem um layout específico para uma lista de produtos ou para uma página de produto, tá? Aliás, desculpa que eu ia procurar aqui. Nós também, então, dentro dos temas, nós temos, a gente tem o repositório de temas e tem o repositório de plugins, que são as extensões do WordPress, né? Hoje, a gente vai falar do e-commerce. Então, por exemplo, eu posso botar e-commerce aqui, fazer uma busca, e a gente vai encontrar diversas coisas, né? Inclusive plugins para o próprio WooCommerce, né? Como essa lista ela varia, porque ela na verdade tem a ver, tem uma organização que tem a ver com a atualidade do plugin, utilização e assim por diante. Nem sempre quando a gente vai botar e-commerce vai aparecer o próprio WooCommerce aqui, né? Agora, se eu botar com uma palavra-chave WooCommerce, a gente vai encontrar ele ali em primeiro lugar, tá? A gente já vai ver isso aqui, já vai ver como instala. E a outra ferramenta que a gente vai usar hoje, deixa eu tirar aqui, é o Local, tá? O Local, ele é um ambiente de desenvolvimento para WordPress, que é muito fácil, ele, na verdade, instala na tua máquina o stack necessário para desenvolver em WordPress, que é basicamente o PHP, um servidor web, que no caso aqui é o Nginx, e o MySQL, que é o banco de dados que o WordPress usa, tá? Nós vamos fazer isso aqui agora na prática, tá certo? Se a gente não quiser fazer um desenvolvimento local, a gente ainda pode trabalhar com servidores em nuvem, tá? E aí eu uso o serviço TasteWP, que ele, na verdade, gera já um site para a gente poder trabalhar em cima. Então, teoricamente, eu poderia desenvolver em WordPress ou montar minha loja usando só um telefone ou, claro, melhor, um tablet, né? Mas, com ferramentas simples, a gente consegue, inclusive, desenvolver em nuvem, não precisa ter nenhum desenvolvimento local, tá certo? Isso faz com que seja fácil não só para desenvolvedores, aliás, mais fácil para desenvolvedores, no caso, né? Trabalhar com WordPress e com e-commerce para criar lojas para os seus clientes, mas o próprio dono do negócio, ele consegue também, com um pouco assim de dedicação, montar a sua loja e criar assim uma loja com todos os recursos que ele precisa para poder tocar o seu negócio dentro do site, tá? Então, vou voltar aqui para a minha tela. E vou primeiro trabalhar com o local. Tá? Eu já tenho aqui ele instalado na minha máquina. Tá? Deixa eu ver. Não está aparecendo para vocês, né? Espera aí, o que aconteceu aqui? Só um pouquinho.
Acho que agora já dá para ver, né? Então, aqui a gente tem o local. Vou executar ele aqui. Tá meio lento até a minha máquina, estranho. Só guardar uma mantinha aqui. Muito bem. Essa aqui é a interface do local, pessoal. Tá? Bom, uma coisa que é interessante falar, eles têm alguns serviços, né, que tu pode dispor quando tu cria uma conta lá com eles, né? Um dos serviços mais interessantes é a gente poder adicionar, né, na verdade fazer os backups em cloud, tá? Em nuvem, tá? Aqui está aqui o Cloud Backups. Então, com essa conta eu posso usar, na versão gratuita eu poderia copiar um site para o backup deles, para o site deles, né? Um projeto, no caso, e aí eu posso baixar esse projeto em um outro computador. Isso fica interessante quando eu, por exemplo, tenho um computador no trabalho e outro computador em casa e eu queira dar uma olhada no meu projeto em algum outro lugar, ou quando eu estou em viagem, né? E outros add-ons, né, outras extensões que são interessantes que a gente precisa eventualmente estar cadastrado com eles, é o Image Optimizer, que eles usam os servidores da LocalWP, né, para otimizar imagens, né, e ainda os debugs, né, que são bastante interessantes também. Vou até abrir aqui meu editor, a gente até não vai usar nesse momento. Mas muito bem, então, mas vamos fazer como se a gente não tivesse cadastrado em nada, a gente vai fazer tudo local, tá? Eles podem ter só na máquina de vocês, não precisa ter nada em nuvem, tá? Então é muito fácil, a gente vai criar aqui um novo site, né? Aqui, como eu falei, ó, create from a cloud backup, ou seja, se eu tivesse um backup, né, na nuvem lá da local WP, eu poderia baixar, então, desse backup. Mas aqui a gente vai criar um novo site. O blueprint seriam gabaritos, né, modelos para instalações, não é o caso. Vou colocar aqui um nome, então vou botar loja com Floss. E aí, aqui já tem uma parte interessante que ele cria um servidor web, mas ele também faz um DNS interno aqui da tua máquina, né? Então, ele vai criar um domínio local e a gente pode usar esse domínio local para trabalho. Ele tem como diretório padrão nosso home e local sites, mas a gente pode também colocar em algum diretório que tenha outros projetos que a gente já trabalha. Aqui ele vai escolher para nós uma configuração preferencial, tá? Ou seja, o PHP estável, versão estável do PHP, o servidor Nginx, que hoje é bastante utilizado, que ele é mais veloz, e o MySQL 8, que é a versão nova do MySQL. Mas eu poderia, por exemplo, usar um PHP, alguma versão anterior que eu queira testar, por exemplo, a 7.4, que ainda está em uso. Eu poderia também escolher o Apache, em vez do Nginx, porque eu gosto mais do Apache, porque eu estou mais acostumado, né? E usar uma versão antiga do MySQL. Eu vou botar aqui preferencial. Aí aqui é o nome do administrador do site, tá? Em geral, ou antigamente, se usava o admin, né? Obviamente, a gente não vai usar isso, né? Primeiro porque admin é o usuário que os robôs
adoram ficar martelando para descobrir a senha, né? Então a gente não vai usar esse usuário, né? E o outro usuário que a gente não vai usar é o nome da tua loja. Então, por exemplo, se a minha loja fosse confloss.com.br, eu não ia botar o usuário confloss, né? Porque também é outro usuário que os robôs tentam descobrir a senha. Eu brinco que martelam, né? Eles ficam lá tentando e derrubando o teu site no final das contas. Vou botar uma senha aqui qualquer. E aqui também um e-mail qualquer. Como a gente está fazendo um desenvolvimento local, aqui não tem muito... A gente não vai usar muita dessas coisas. Não vai usar o e-mail, né, para testes. Ele até aqui tem um captador de e-mail, de mensagens. E aqui ele está perguntando se é um WordPress multisite. Na verdade, o WordPress ele tem uma função que eu posso ter, numa instalação do WordPress, vários websites. No caso, a gente vai ter um só, né? Não precisa mexer nisso aqui. Aí ele começa a trabalhar para instalar o WordPress na nossa máquina, tá? Então, o que ele vai fazer? Se ele não tiver instalado ainda os servidores, ele vai baixar os servidores, ele vai criar vai instalar os servidores também, vai já configurar os servidores para nos atender. Ó, está pedindo a senha aqui do meu Mac para ele poder gravar e criar as configurações. Depois ele vai acessar a web e vai baixar nos sites, né, todas as últimas versões ou as versões que a gente pediu para ele instalar na nossa máquina, tá? E aí já está tudo pronto. Na verdade, tem muita coisa que já está junto na instalação, então por isso que não demorou tanto. Ele demorou mais para instalar o WordPress, né? Algumas coisas já estavam instaladas quando eu fiz a primeira instalação do software aqui na minha máquina, tá? Muito bem, então eu tenho aqui um ambiente de programação que tem um servidor web que é o Nginx, tem a versão PHP 8.1, tenho o banco de dados MySQL 8.0, tá? E ele baixou a última versão do WordPress, que é a 6.6.1, certo? Isso a gente pode mudar também, mas não é o caso. Muito bem. Aqui a gente pode botar o One Click Admin, porque o que acontece? A gente já tem dois botões aqui. Então vamos ver o que aconteceu, né? Eu vou abrir o site aqui. Deixa eu ver se ele vai botar o... ele está com... Espera aí que eu vou botar o DuckDuckGo como o meu site preferencial, o meu coisa preferencial, navegador. Tá. Agora sim. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou abrir o site e já está aqui instalado, tá? O bom é que assim, ele já instalou um tema, já instalou o WordPress, já instalou um tema, já fez um monte de coisa, tá? Se eu for no botão WP Admin, ele vai cair na página de administração do WordPress. Vamos botar ali o usuário e a senha que eu tinha definido na instalação. Tá? E está aqui a página, desculpa, o painel de controle do WordPress já instalado com a última versão. Como vocês veem, é muito simples, né? Em poucos minutos a gente tem tudo preparado para a gente fazer o desenvolvimento, tá? Buenas, vamos continuar aqui, deixa eu só mostrar. Bom, como é que eu vou fazer para instalar o WooCommerce, então? Então, depois que eu instalei o WordPress, preparei o meu ambiente de trabalho, tá? Eu vou entrar no WordPress, posso usar o botão, então, WP Admin, e posso usar aqui depois, como eu queria ilustrar para vocês, né, eu botei o usuário e a senha, mas eu posso configurar para fazer a administração em um clique. Quero que ele entre sempre direto com o Marco Andrei. Então, o que acontece? Quando eu vou dar um logout aqui, vou sair da loja, tá? Quando eu clicar em WP Admin, ele já entra direto, eu não preciso botar usuário e senha, que facilita, que acelera um pouquinho mais o nosso desenvolvimento. Então, o que a gente já viu aqui? Né? A gente já viu... não falei da hospedagem para vocês, mas a gente pode falar para a hospedagem depois, né? Mas a gente já tem um ambiente de desenvolvimento que a gente usou o local, até vou botar aqui.
Depois eu vou disponibilizar aqui esse endereço que fica mais fácil para vocês. Né? Agora a gente vai ver a instalação do WordPress e a instalação do WooCommerce, certo? Vamos lá. Aqui dentro do painel de controle, então, tem uma coisa que está estranha, né? Na verdade, está tudo em inglês. Em geral, a gente vai fazer a nossa loja em português brasileiro. Então, como é que eu faço para alterar isso? Então, a gente já vai primeiro fazer uma configuração do próprio WordPress para preparar ele para receber a nossa loja. Então, vou dar um dismiss aqui. Vou em Settings e vou em General. A gente está meio com preguiça, a minha máquina está especialmente lento. Não sei por quê. Vamos lá. Ué. Agora foi. Buenas. Então aqui a gente já tem loja com floss. Ah, peraí que eu tinha que ter pego aqui uma... Deixa eu pegar aqui uma imagem da Confloss. Vou mostrar aqui a nossa loja. Bem, ficar bonito. Agora sim. Muito bem, então aqui eu posso botar o título, eu posso botar um slogan, né, a tagline, eu posso botar um ícone, tá aqui o ícone aqui para dentro, tá? E aqui são o endereço do WordPress, o endereço do site. Ah, por que que isso é diferente? Bom, porque eu posso ter a fachada da minha loja, né, a página inicial da minha loja no domínio e a instalação do WordPress num subdomínio, não, perdão, numa subpasta, né, num subdiretório, por questões assim de facilidade ou do estilo de trabalho, tá? Mas aqui tem algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero arrumar a nosso idioma, vou botar aqui o português do Brasil. Vou colocar a time zone, que o nosso é UTC-3. E vou ajeitar primeiro aqui o formato de data, né? Já vou ajeitar isso. Nosso dia da semana, começamos no domingo e vou gravar. Quando a gente faz isso, o WordPress, ele já vê se existe ou não o idioma gravado, né? Se tiver, ele já pega e já começa a utilizar o idioma, tá bem? Muito bem. Agora a gente já vai partir para a instalação do e-commerce, porque agora tudo vai ser relativo à própria loja. Como é que a gente faz, então, para instalar o plugin? Vamos lá. A gente vai na seção plugins, plugins instalados, e aí eu vou procurar o e-commerce. Tá ali ele. Eu estou achando meio lento, acho que a internet aqui minha tá estranha. Então agora eu vou instalar o e-commerce.
Muito bem, instalado, vamos ativar. Tá? Bom, quando a gente carrega o WooCommerce, ele já entra dentro de um assistente de configuração, tá? A desvantagem é que esse assistente de configuração, ele está em inglês, tá? Ele antigamente era em português, mas como foi atualizado pela Automatic, tá? Ele agora só tem uma versão em inglês. Eu não sei quanto tempo, qual é o tempo que vai acontecer para a gente ter essa versão em português, tá? Esse assistente, ele, na verdade, eu não me lembro se ele está no código livre, mas, de qualquer maneira, a gente pode seguir ele. Eu vou explicar para vocês como é que faz para seguir a nossa configuração. Aqui eu não vou compartilhar meus dados, tá? Eu posso desligar isso aqui. Então, vamos lá. Configurar. Ah, não, já tem coisa que está em português. Ótimo. Então, vamos lá. A gente pode colocar, estou começando meus negócios, eu já estou vendendo e já estou montando uma loja para o cliente. De acordo com o que a gente está configurando aqui, a gente está escolhendo aqui, ele já vai oferecer algumas facilidades, né? Então, estou começando meus negócios, tá? Então, vou continuar. Eu vou botar o nome da minha loja, tá? Eu vou escolher qual é o tipo de negócio. Eu vou colocar aqui vestuário, tá? Depois, porque eu vou querer, eu vou baixar, depois a gente vai baixar um tema e vou pegar dados desse tema, né? Dados de exemplo desse tema, produtos de exemplo. Aqui é bem importante, tá, pessoal? Porque a gente tem que dizer qual é que é a nossa região. Isso aí vai determinar algumas questões de pagamento e entrega. Então, aqui eu já vou escolher Brasil. E como eu estou no Rio Grande do Sul, estou em Porto Alegre, eu vou localizar minha loja no Rio Grande do Sul. Tá? Aí aqui tem um endereço de e-mail para a gente se cadastrar, na verdade, né? Porque ele está querendo aqui que a gente faça um opt-in em dicas, mas também produtos que a própria Automatic vende, né? Então, ela oferece esse software livre para nós, mas, obviamente, ela tem interesses comerciais e aí usa essa lista de e-mail para fazer recomendações, mandar dicas, mas também mandar alguns cupons de desconto para a gente baixar outros complementos, outros plugins do WordPress que sejam relevantes, tá? Então, se vocês quiserem receber as primeiras dicas, receber as primeiras recomendações, eu até recomendo que vocês marquem essa caixa para vocês receberem, né, começarem a entender que tipo de mensagem, ou que tipo de produto, que tipo de funcionalidade o e-commerce tem, e depois pedir para sair da lista, né, quando for o caso. Muito bem. Depois disso, a gente tem alguns plugins que o próprio WooCommerce sugere, tá? Então, tem aí algumas coisas do tipo, um assistente de inteligência artificial da Jetpack, para criar descritivos, posts para o blog, né? O MailPoet é um programa de e-mail marketing, né? O TikTok, ele já instala um plugin que faz o pixel, faz o acompanhamento no TikTok. Ele já instala um plugin que coloca os produtos, né, exibe os produtos no Pinterest, né? E aqui também tem um outro plugin da Google, tá? Para vocês poderem vender, né, colocar os produtos naquele marketplace do Google, tá? Bom, aqui não é objeto do nosso tutorial, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, eu depois fico à disposição para a gente falar sobre isso. Então, a gente vai desmarcar isso aqui, tá? E vamos continuar.
E aí ele vai começar a montar a página de acordo com as sugestões, né? Bom, aí aqui a gente tem um passo a passo sugerido pelo WooCommerce para a gente preparar a nossa loja, tá? Eu só vou passar por cima aqui um pouquinho para a gente entender, mas aqui vai ter um Customize Your Store, ou seja, a gente vai personalizar a nossa loja de acordo com os nossos interesses, o nosso tipo de produto e etc. Nós vamos adicionar produtos, a gente vai adicionar métodos de entrega, a gente vai separar impostos. Aqui no caso, no Brasil não é tão comum, porque o nosso preço já é junto com o imposto, tá? E isso já está registrado na nota. Então, isso não é necessário separar. Mas em outros países, o e-commerce pode, inclusive, emitir as faturas, emitir as notas, né? E nessa emissão ele faz a separação. A gente tem que configurar o e-commerce para ele fazer a separação dos impostos, tá? Depois, a gente tem aqui os métodos de entrega, os métodos de encomenda, né? Shipping options. A gente vai ver isso aí também. Grow your business é mais questão de publicidade, não vai ser a questão, a gente não vai ver isso aqui nesse tutorial. E launch your store, ou seja, abrir as portas para as pessoas poderem vender, né? Comprar os nossos produtos. A gente vai vender e as pessoas poderem comprar os nossos produtos. Certo? Então, agora vamos passar para o próximo passo. Vamos falar de temas. Bom, como a gente viu aqui no catálogo que eu mostrei para vocês, o que são temas? Os temas, eles são... Eles definem um layout, eles são os layouts, né, os designs para um site em WordPress, mas eles também definem algumas funcionalidades, né, como a gente vai ver. Aqui no caso, quando eu instalei o plugin, e o plugin é de fato um anexo, um adendo do WordPress que adiciona funcionalidades, quando a gente instalou o WooCommerce, a gente começou a perceber que algumas coisas ficaram diferentes aqui no WordPress. Aqui tem uma seção ao lado que se chama WooCommerce e já tem algumas seções que dizem respeito à manutenção da loja. Separado tem uma seção de produtos, onde a gente vai adicionar produtos. Tem uma outra seção de análises, que são os relatórios, uma visão geral, o que aconteceu, o que não aconteceu, produtos, qual é a receita, e marketing, para a gente, aqui seria, por exemplo, onde ficariam plugins que adicionassem funcionalidades de marketing, tá? Aqui no WordPress, no e-commerce, ele só tem os cupons, né? Como padrão, mas depois a gente vai ver, a gente pode ver outros tipos de ações de marketing, tá? Mas, enfim, a nossa loja, a gente instalou o e-commerce, mas a nossa loja ainda está sem nada, né? Está com aquela cara antiga, mas já temos aqui algumas páginas especiais, que é a página da conta do cliente, ó. Então, estou vendo aqui pedidos que esse cliente fez, download, se a gente tem produtos de download, endereços, detalhes da conta. Como eu estou logado como administrador, né? Então está aparecendo as minhas informações de administrador, tá? Ó, não fiz nenhum pedido, não baixei nenhum download, não coloquei endereço de faturamento de entrega, não botei nenhum detalhe na minha conta, tá? Isso aqui já é uma visão do cliente, tá? A página loja é onde vai estar o nosso catálogo de produtos. Não tem nada, porque a gente ainda não colocou, não cadastrou nenhum produto, tá? E finalização de compra é onde eu vou, o cliente ele vai ver o seu carrinho, a sua cesta de compras, e vai fazer o pagamento e definir como é que vai ser a entrega. No caso aqui, o carrinho, também, mesma coisa, a gente não colocou nada, então não está aparecendo nada. Agora a gente vai trabalhar para melhorar
essa imagem, né, esse visual da nossa loja, instalando um tema específico para lojas, que é o Storefront. Tá? Bom, o Storefront, deixa eu colocar aqui em português. Peraí, já estava no português brasileiro. Tá. Então, como eu falei para vocês, o Storefront é o plugin que é o plugin base, né, o plugin que é desenvolvido pela própria Automatic, tá? Ele é interessante porque ele já traz um monte... Primeiro que ele traz um visual que já é bastante comum em todas as lojas, né? E por isso, ele já fica mais fácil de implementar, ele acelera um pouco mais o desenvolvimento da nossa loja, tá? Mas, de qualquer maneira, eu poderia ir em outros, no diretor de temas aqui do WordPress e procurar temas que fossem de loja, né? Então, a gente vai encontrar aí milhares de temas, são 2.000 opções, né? De temas com diversos tipos de visual, né? Que inclui, inclusive, sites que têm blog, sites de eventos, sites de serviços, venda de serviço, restaurante, serviços de limpeza, de construção, saúde, tem, assim, é uma gama realmente muito grande de sites que a gente pode criar com WordPress e já temos diversos layouts prontos, né? Quando eu escolho aqui o subject e-commerce, ele normalmente está preparado para os plugins de e-commerce, né, os plugins de loja, em especial o e-commerce, que é o plugin padrão, né, o plugin mais usado, tá? Mas alguns já têm suporte para outros tipos de plugins. Como a gente vai falar do e-commerce hoje, não vou entrar no assunto, mas só estou querendo mostrar para vocês como a gente tem uma variedade bastante grande, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou no 49 aqui. E isso aqui também, ele é organizado por atualização, né? Os mais atuais, os que tiveram uma atualização mais recente, ele mostra primeiro, tá? Então, na página 49, eu vou ter aqui os últimos, né? Mas que continuam também com um visual bastante interessante, né? Por exemplo, aqui, ó, supermercado de eletrônicos, né? Tem um layout bastante conhecido, né? Bastante reconhecível aí para lojas, que a gente já vê Kabum, o antigo Submarino, Americanas, tem mais ou menos esse visual nesse sentido. E o bom é que a maioria desses temas eles já são responsivos, né? Responsivos, ou seja, eles já estão preparados para diversas telas, não só no computador, mas também no celular. Tá? Então, falei um pouco do Storefront, falei um pouco de temas para vocês. Vamos instalar, então, na nossa página, na nossa lojinha, vamos instalar o Storefront. Eu estou aqui dentro do meu painel de controle. Eu vou em Aparências e Temas. Vou adicionar um novo tema. Essa página aqui, ela é a mesma página que a gente vê aqui. Né? Dentro do WordPress, onde estou, aqui, ó, dentro do WordPress, a gente tem a mesma página que a gente vê aqui. Ó. Notem que também é mais ou menos a mesma ordem, né? Ó, tá? Então, vou procurar aqui o Storefront. Há diversos outros temas populares, tá? Eu vou, na verdade, usar o Storefront porque é o tema que foi criado pelo pessoal da UTeams, ou seja, Automatic, tá? Mas vocês poderiam escolher qualquer outro tipo de layout, né? Qualquer tipo de visual. Tá certo? Então, vou instalar aqui. Não precisava nem ter entrado no tema.
e vou ativar. Muito bem. Bom, está instalado. Se a gente vier aqui na nossa loja e recarregar, já vai estar uma coisa diferente, né? Então, vamos entrar aqui no Storefront e vamos... eu vou usar aqui o assistente para a gente carregar algumas coisas, deixar já ele um pouco mais diferente. Então, vamos lá. Ele está carregando aqui, está meio lenta a minha máquina, não sei o que está acontecendo. Muito bem, mas a gente tem aqui então um tutorial, né? E eu acho que é interessante a gente seguir, principalmente para quem não conhece o WordPress, é interessante seguir o tutorial para fazer, né, as coisas que são sugeridas pelo assistente. Então, vamos adicionar o logo, tá? Já fizemos isso, né? Já coloquei aqui. Eu não sei porque está sua logo, né? Se é o logotipo, tá bom? Bom, primeiro desafio aqui, o que aconteceu? O logo, ele na verdade, ele é horizontal. Então a gente teria que escolher um logo horizontal. O logo que está escolhido aqui é um logo quadrado, né? Que eu usei para o avatar e o símbolo da loja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui na internet, aqui no nosso site da Confloss, ver se eu tenho um logo horizontal. Peraí, só um pouquinho. Então, vou cancelar aqui. Ó, tem um aqui, ó. Que é esse aqui. Tá perfeito para as nossas necessidades. Confloss horizontal. Gravado. Vamos voltar para a nossa loja. Vamos ver se a gente consegue agora usar esse logo. Muito bem. Ó, perfeito. Coube certinho. Eu vou recortar a imagem aqui. E já tem alguma coisa diferente ali que a gente não consegue ver, mas ele já colocou, em vez de um nome só o letreiro, né? Ele já colocou o logo. Muito bem. Então já fizemos. Já podemos pular. Agora a gente vai no menu. Aqui no menu é interessante porque é o seguinte, a gente tem um menu secundário e um menu principal, que são as opções que aparecem aqui. E o menu handheld é o menu que aparece quando a gente está vendo no celular, tá? Eu normalmente uso o mesmo menu, mas, por exemplo, vocês poderiam procurar colocar outras opções dentro desse menu de celular. Mas o que falta aqui? O que exatamente falta no nosso menu principal? Bom, falta o carrinho, falta essas coisas que o cliente vai procurar certamente, e falta também o item loja para ele voltar para o nosso catálogo de produtos, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, buscar na minha lista de páginas, né? Quais são as páginas que eu tenho interesse. Então, vou adicionar aqui a página de loja, eu vou adicionar a página de carrinho, a página de finalização de compra e a minha página de compra. De conta, perdão. Conta do cliente, né? Aqui vocês veem que é bastante fácil também de adicionar, né? Estou satisfeito, vou fechar aqui a janela de acrescentar itens. E agora eu vou dar uma olhada em alguma coisa. Bom, eu vou botar a página de contato mais para baixo. Vou botar a página sobre também para o final. E vou deixar a loja na frente, tá? Eu normalmente uso essa sequência. Loja, que é o catálogo de produtos. Carrinho, que é a cesta de compras. Vejam que aqui
O Storefront, ele usa um ícone de cesta, mas o nome normalmente é carrinho, né? Eu posso trocar, ó, cesta de compras. Tá? Então posso deixar assim, se vocês preferirem. Tá? Engraçado que aqui tá carrinho, ó, né? Carrinho é realmente o termo que se usa mais comumente, tá? Muito bem, já troquei aqui o menu principal. E, para fins do nosso tutorial, eu vou definir que o menu, desculpa, o menu principal, ele também vai ser o menu do handheld, tá? Então, aqui embaixo a gente vem as localizações e o menu handheld. O que seria o menu secundário? É um menu que ele aparece em cima, do lado do logotipo e da busca de produtos. Bom, se eu tenho esse menu que aparece entre esses dois aqui, quem sabe eu não passo a parte sobre contato para cima e deixo aqui embaixo só as funções da loja. E é isso que a gente vai fazendo. Então, lá no menu principal, eu vou tirar aqui a página de contatos, né? Vou remover. A página sobre também vou remover. E vou deixar, vou criar um novo menu aqui secundário, onde eu vou botar a contato e sobre. E aí aqui eu vou dizer que o menu secundário é, esse menu aqui que eu fiz é o menu secundário. Tudo bem? Bom, então tá um pouco mais, tá melhor ordenado aqui, né? Sobre contato, o menu embaixo, com as funções da loja. Então acho que já é o suficiente para a gente prosseguir. Depois disso, a gente vai escolher algumas coisas de cores e de tipografia, das cores, na verdade. Então, aqui eu poderia, por exemplo, escolher as cores da Confloss, um azulzinho mais claro, né? Cor do texto podia ser vermelho, amarelo, como a gente quiser. Normalmente a gente vai usar o preto, né? Então, não vou mudar aqui. Cor dos títulos, então, a gente poderia botar um outro azul, né? Cor dos cabeçalhos também vou botar azul. E dos textos em destaque. Depois a gente vai ver como é que vai ficar. Tá? Podemos colorir os botões também, mesma coisa. Eu vou botar uma cor de fundo aqui azul para a gente notar a diferença, que a gente está numa parte que não está, a gente não vai conseguir ver isso. Cor de fundo alternativa. Um pouco mais claro. E deu. Tudo bem. E pronto. Tá? Vou só carregar aqui. Opa, peraí. Tá, e aí então só para explicar para vocês, o próprio Storefront ele também tem extensões, tá? A gente vai ver que esses plugins, essas extensões, a gente pode substituí-las por outras coisas, tá? Aqui no caso teria essa opção de venda, obviamente a gente não vai ver isso aqui, mas são extensões, são layouts, são plugins para melhorar, para facilitar a organização, né, da loja. Não é o nosso caso aqui. E aqui também tem outros visuais que são em cima do próprio Storefront, que é o que a gente chama de Child Theme, ou seja, tema filho, ou agora mais recentemente a gente está chamando de tema descendente, né? Mas é o tema filho. O que ele faz? Ele, na verdade, ele vai instalar um visual especial sobre o Storefront, mas usando a estrutura do Storefront. Deixa eu só pegar aqui, eu vou pegar um, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ele tem aqui um pronto, pra vocês entenderem.
procurar isso aqui. Onde é que estão esses temas filhos? A gente pode procurar eles no próprio diretório de temas do WordPress, né? Então, eu vou ali em adicionar temas. Fui muito rápido, eu acho. Vou adicionar um novo tema. E aí, por exemplo, vamos ver os nomes que a gente tem lá. Antigamente tinha a fotinho deles, né? Agora não tem mais. Mas vamos dizer que a gente queira botar aqui, vamos ver, boutique. Tá? Então, o nome se chama boutique, justamente. Então, vou botar aqui boutique. Não é nenhum desses aqui. Ou seria... Ah, não, esse aqui, ó. Tá? Então, boutique seria... perdão. Boutique seria, então, esse tema, tá? A gente pode instalar e aí, quando a gente entrar nele aqui, não está mostrando, ó. Deixa eu pegar um outro aqui que eu achei isso meio feioso. Home Store, Hotel. E a gente vai fazer uma lojinha de roupa, né? Mas, tipo... Shopping... Vou fazer uma coisa aqui. Storefront. Ver se ele traz para nós só os temas filhos do Storefront. Infelizmente, não. Aqui, então. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Vou procurar ali no temas de bloco, favoritos. Não, vou procurar aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse arcade aqui, vamos ver como é que é. Então, procura aqui arcade. Então, lembrando que eu falei para vocês, né? São temas que são em cima do Storefront. O que está acontecendo aqui? Bem, tem alguns que não estão aparecendo. Bistrô, vamos ver se aparece. Assim, bistrô vai aparecer vários, né? Obviamente. Então, mas não está aparecendo bistrô, o próprio do Storefront. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa aqui, download Storefront for free, download... claro. Desculpa, pessoal, é que eu me confundi. Esse tema boutique, então, por exemplo, eu tenho que ter uma conta dentro do U. Eles são gratuitos, tá? Mas tu tem que criar uma conta dentro do U. É isso que eu estava me confundindo. Mas a gente tem outros temas, né? Como eu posso ver aqui, ó. A gente pode ver aqui bistrô, etc. e tal, que eles também são semelhantes. É só a gente pegar, usar o filtro do e-commerce, tá? E ele vai começar a filtrar para nós. Eu quero pegar um de boutique aqui, para mostrar um exemplo. Ué, hoje está difícil. Agora foi. Então tem aqui o boutique, né? Ó, que eu poderia instalar. Ele é o Storefront Child Theme, ou seja, ele é o próprio. A gente deu uma olhada aqui, ó. Tá? Não preciso criar a conta, é isso que eu queria mostrar. Alguns desses temas, eles estão dentro do diretório de temas do WordPress. Então, eu posso instalar aqui. Só para a gente ver que eu tinha um tema todo branco, né? E agora eu posso ter um diferente visual. Vamos ver como é que ficou. Ó, eu tenho um negócio um pouco mais preto, um pouco mais não, é preto, né? Mas aí tem o nosso problema, ó, nosso logotipo da Confloss, ele é um fundo branco, já tem algumas dificuldades, e a gente vai ter que trabalhar para depois fazer, né, a adaptação. Então, só para deixar como exemplo de vocês entenderem que dá para usar temas que são visuais novos em cima do Storefront também, tá? Eu vou voltar
ao que a gente tinha antes, que eu acho que fica mais melhor para a gente continuar o nosso tutorial. Então, vou nos temas, e aí só ativo de volta o Storefront. Outra coisa que a gente pode fazer é uma limpeza, tá? No diretório de temas. Quando a gente instala o WordPress, ele vem várias coisas junto e a gente pode também fazer uma limpeza e tirar tudo que não precisa. Então, por exemplo, a gente pode... Aqui a gente tem que deixar o tema que a gente está usando. Se for um tema filho, a gente vai ter que deixar o tema filho e o tema original, ou seja, se eu estivesse usando o Boutique, eu tenho que deixar instalado o Boutique e o Storefront, e um tema padrão do WordPress, o último tema padrão, que no nosso caso aqui, vai ser o 2024, tá? Então, eu posso apagar esse cara aqui, e apagar o Boutique, porque a gente não vai usar hoje. Tá? E aí a gente tem também tudo limpo. Eu quero agora baixar aqui vamos baixar aqui o Sample Data, tá? Então vamos lá. Como é que estamos aqui? Storefront, Design, tá, produtos de exemplo é o que a gente vai ver agora, tá? Muito bem. Deixa eu só procurar aqui, eu achei que eu já tinha importado. Sample Data. Deixa eu entrar aqui e ver se já está no Sample Data. Deixa eu encontrar aqui o nosso local site. Bom, eu posso usar o próprio local, né? Eu estou meio que... Posso entrar aqui no local e pedir para ir no site folder, que é o que a gente precisa ir. Onde é que está o código, né? Não mostrei para vocês, mas o código está aqui em app, em public, e depois o tema está dentro de content. Eu vou querer o WooCommerce, deixa eu ver se ele deixou aqui. Não, ele não deixou aqui. Então vamos lá, vamos de novo. Vamos baixar o WooCommerce. Aqui é do diretório, vamos fazer um download. Aí pegamos, vamos passar aqui para a mesa para ficar mais fácil. Vamos abrir do zip. E está aqui o sample data, tá? Onde é que eu tive essa instrução, tá? Eu acho que é interessante a gente saber. Eu simplesmente procurei aqui em importing WooCommerce sample data, tá? Então aqui ele tem a instrução, né? O sample data está num diretório chamado o arquivo é tal, que está no diretório do plugin. Só que quando a gente instala o plugin, ele às vezes não instala os extras, né? Ele instala só o conteúdo do zip que diz respeito ao plugin propriamente dito, ao código do plugin, e que é um diretório especial, tá? E ele não copia o resto das coisas para dentro do WordPress. Então, por isso que aqui ele está ensinando a gente a baixar o plugin, abrir o zip, e aí depois fazer a importação. Então, a gente vai aqui em Products, All Products, vamos lá.
Produtos, todos os produtos. Ah, ele já fez a importação. Olha que bom. Na verdade, era isso que eu queria mostrar para vocês. Mas quando eu fiz no... Eu entrei no e-commerce... Ué, estranho. Quando eu entrei no Storefront, ele já fez isso para mim. Interessante. Vamos ver aqui. Tá aqui. Pessoal, eu acho que eu cometi aqui um equívoco ou é alguma coisa nova, porque, na verdade, quando eu instalei o Storefront, a gente ainda tinha um processo ali dentro daquele assistente, antigamente já tinha, tinha um passo ali ainda que a gente fazia a importação, e pelo jeito ele já fez a importação, tá? Eu realmente agora vou ter que estudar isso aí, porque é uma novidade, tá? Mas, o que que acontece? Então, para a gente não ver assim a loja tão vazia, como eu estou vendo aqui, né? A loja está vazia, né? Se eu entrar aqui em loja, ó, vejam que loja é o catálogo de produtos, né? Ele já tem aqui os produtos cadastrados. Então já fica um pouco mais fácil para a gente entender como é que é o mecanismo do e-commerce, tá? Muito bem. Então, já que a gente tem os produtos instalados, o que está faltando para quando eu entrar aqui na minha lojinha, ele apresentar como página inicial? Bom, a gente tem que editar a página e dizer que essa página vai usar um modelo que é o modelo de página inicial, né, de home page. Então, vamos lá, vamos editar a página. Aqui ele vai entrar, então, o editor de blocos, que é o editor de páginas novo do WordPress. Vai apresentar para ti, então, se vocês não conhecem o WordPress ainda, esse pequeno tutorial também é interessante. E agora eu vou aqui em modelo, vou escolher o modelo especial, que é página inicial. Agora alguma coisa vai mudar aqui. Fechei e vou gravar. Vamos ver como é que ficou a página. Agora sim, pessoal, estão vendo? Agora ele já tem lá mais ou menos aquilo que a gente tinha visto quando a gente foi ver o tema propriamente dito, né? Deixa eu ver se aparece aqui o visual do tema. Não, aqui só é a documentação. Vamos encontrar ele aqui no diretor de temas. A gente dá uma olhadinha aqui como é que era o exemplo, né? Ó, estão vendo? Então tá aqui mais ou menos a carinha dele e a gente já viu que ele tá agora parecido com o que a gente viu lá, tá? Notem que a gente já fez algumas modificações, né, em cores e coisas assim, né? Aqui normalmente é tudo preto e branco, e aqui quando a gente passou ali pela tipografia, etc e tal, eu já fiz alguns ajustes, botei um azulzinho, mas poderia ser um azul mais claro, poderia ser alguma coisa assim, tá? Aí, o WordPress, o Storefront, ele tem como padrão o seguinte, ele tem esse nome aqui e essa apresentação, né? Ó, welcome, tá. A gente tem aqui o compre por categoria, ele separa por categoria. Ele tem uma novidade, tem uma página de novidades. Ela tem uma página de recomendações e tem uma página favoritos, tá? Por fim, tem a página de ofertas. Na verdade, assim, desculpa, a página não, seção, né? São produtos que estão em oferta. Aqui são os produtos que são mais bem avaliados. Aqui são os produtos recomendados, né? E a gente vai ver como recomendar lá no produto. Aqui as novidades, que são os últimos cadastrados. E aqui a categoria propriamente dita, tá? Como é que a gente faz, então, para fazer essas atualizações, né? Também é muito fácil. Eu peguei aqui um tema que é bastante simples para os iniciantes, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Vamos ver aqui.
Vamos editar essa seção. Quando eu for... quando eu clico em editar a seção, ele, na verdade, está editando a página. Por que ele chama editar essa seção? Deixa eu só recarregar aqui para vocês entenderem. Tá? Esse tipo de modelo de página, ele aparece um conteúdo e depois tudo isso é montado sozinho. Então, quando ele diz, eu vou editar essa seção, na verdade, eu estou editando esse conteúdo de página aqui. E é legal que é o seguinte, eu posso colocar, por exemplo, bem-vindo a Confloss. Deixa eu... Aqui você encontra tudo para vestir-se bem e na moda. Pronto, vamos dizer que seja isso. Mas eu posso botar figuras, né? Vamos dizer, vou pegar aqui, moda. Agora alguma imagem. Vamos botar aqui uma imagem bem... Esse arquivo aqui, deixa eu ver se é bastante grande. Tá, vamos lá aqui. E vou colocar uma imagem destacada. Isso vai dar muito certo, porque eu acho que ela vai ficar no fundo. Vamos ver como é que ficou. Ela fica no fundo, né? Então, vou fazer diferente. Vou botar esse aqui, essa cor aqui, eu vou botar branca. Então, como é que eu faço para mudar a cor de destaque? Vou botar aqui, opa. Tipografia G. Cor de texto, branco. Como é que ficou? Tá, não tá lindo, maravilhoso, mas acho que deu para entender qual é que é a ideia, né? Depois vocês podem pegar e... pegar em tipografia aqui, vou botar os padrões. Ver se já dá uma melhorada. Eu fiquei mexendo aqui, botei umas cores diferentes. Ali, na verdade, é preto. Nem é tão... não é tão bom assim. Então, eu posso pegar aqui o cabeçalho de destaque. Como esse fundo aí está em preto, vamos pegar e vou botar um... deixa eu ver, vermelho, como é que fica? Cada vez pior. Vocês estão vendo que a minha... não é muito a minha qualidade ser designer, né, pessoal? Design is my passion, como dizia o meme, tá? Mas beleza, vamos colocar aqui só para vocês entenderem como funciona, tá? Então, essa página inicial, essa seção aqui, seria a gente usar o diagrama de blocos aqui já do WordPress, para a gente poder fazer alguns ajustes, tá? A cor de texto, até vou botar esse aqui, que é o que eu estava usando. Deixa eu ver se tem outro aqui. Tá ficando cada vez pior, né, tia? Que design is my passion. Olha aí que delícia, tá? Mas tudo bem. O laranjinha, só para a gente ver como é que ficou, vamos usar a parte mais prática. Que também a gente está aqui, já estou vendo que a gente está com de tempo. Tá? Vamos seguir aqui. Aparecendo aí? Ah, tá, agora apareceu. Muito bem. Então, já falamos um pouco do storefront, já vimos que tem produtos de exemplo, e eu só queria mostrar então para vocês, eu acho que já mostrei para vocês os temas, né? Mas tem um tema também que é bastante utilizado,
que é o Flat Sum. Eu gostaria de mostrar para vocês, que é um termo bastante conhecido também, esse é comercial, tá? Ele custa $60, mas ele também é um tema que é muito utilizado em lojas que usam o e-commerce. Por quê? Porque ele é muito popular, né? E ele tem vários tipos de layouts prontos, tá? Que a gente já parte com a loja pronta, tá? Outra coisa que é legal é que ele tem uma performance alta, tá? Ele tem um bom desempenho, tá? E isso já fez com que ele fosse muito popular, tá certo? Mas só como exemplo para vocês entenderem que tem outras opções aqui, inclusive as opções comerciais, como a gente viu lá no catálogo de temas, tá? Então vamos seguir aqui na nossa apresentação e vamos dar uma olhada como é que funciona os produtos, né? O cadastro de produtos, que é uma parte bem importante aqui. Muito bem. Olhando a parte de produtos, a gente tem que dar uma olhada também em configurações. Então, vamos primeiro configurações do e-commerce e já vamos dar uma olhada em algumas configurações importantes. Primeiro, endereço da loja. Por que a gente precisa do nosso endereço de loja? Porque quando a gente for fazer a entrega, alguns plugins vão usar o nosso endereço de loja para fazer calcular o frete e coisas do gênero. Então, vou botar aqui. Tá? Porto Alegre. E já vou botar o CEP. Quando a gente põe o CEP, quando a gente diz que lá na configuração que o país, o estado é o Rio Grande do Sul, isso é bastante importante, especialmente no Brasil, porque ele já muda algumas alterações, já muda algumas configurações do e-commerce, tá? E aí aqui tem uma outra coisa importante que a gente tem que fazer, locais de venda. Tá? A gente vai vender para fora, vai vender só para o Brasil, então eu vou dizer que eu vou vender só para o Brasil, né? Locais de entrega, a mesma coisa. Eu vou entregar no Brasil, só vou entregar em outros lugares, só para vocês entenderem. A venda tem a ver com a venda para países específicos tem a ver com quem vai comprar, tá? Então, por exemplo, eu poderia permitir que todos os países comprassem. Eu quero que um estrangeiro possa comprar na minha loja. Então, claro, eu tenho que prover um método de pagamento para que ele consiga pagar. Né? Locais de entrega. Bom, aí é outra coisa. Uma pessoa em português vai fazer uma compra, mas vai querer entregar aqui na minha cidade. Aí, então, eu posso dizer o seguinte, então eu vou entregar só em países específicos e vou botar Brasil. Tudo bem, qualquer um pode comprar, mas eu só entrego para o Brasil, tá? Meu Marco, Oi? caso você queira fazer uma pausa, fica a seu critério, tá? Tá, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, tá, Anderson? Que eu Tá bom, até tranquilo. quero arrumar uma A coisa no gravação computador continua, aqui. tá bom? Oi? A gravação vai continuar. Depois a Tá, gente corta, mas tá, então tá bom. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. tá bom. Bom, não, é que é o seguinte, a pausa, na verdade, é que eu queria cortar uma questão ali, que apareceu. Depois eu te mostro, então. Tá bom. Tá? Eu vou prosseguir aqui, então. Depois a gente corta. A gente faz os cortes necessários. Tá bom. É até as 10h45, né? Calma aí. É isso mesmo. 10h45. Tá certo. Falou. Paulo, tá bem. Então eu vou tocar aqui e aí depois a gente vai faz os cortes necessários. Valeu. Então, pessoal, continuando, como eu estava falando,
a gente cadastra o endereço da loja. Isso aqui é especialmente importante porque a gente vai definir também quem pode comprar e quem pode comprar, então, locais de venda, né? Os locais que podem comprar da minha loja, mas a gente também tem a diferença da entrega, que são os locais onde eu posso entregar. E eu vou dizer que eu só entrego no Brasil, porque minha loja é no Brasil. Mas, por exemplo, eu poderia ter uma loja que entregasse na Argentina. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é perto da Argentina e do Uruguai, e é comum a gente ter uma relação mais próxima com esses dois países. Então, eu poderia me entregar no Uruguai, ou poderia ter alguma facilidade em entregar no Uruguai e na Argentina. Tá? Localização padrão do cliente, em geral, a gente coloca o país da loja, tá? Mas, se vocês quisessem, o sistema ele pega e usa a geolocalização, né? Ele vê qual é que é a localização do cliente pelo GPS do telefone ou do próprio computador, tá? Aqui a gente normalmente deixa a página, o país da loja, nosso país, né? Depois, ativar impostos, ou seja, eu vou configurar impostos separados no preço? No nosso caso, não, porque no Brasil a gente sempre usa o preço com o imposto, tá? É sempre o preço final. Mas em alguns países, por exemplo, como nos Estados Unidos, o preço, o imposto é separado do preço de venda, tá? Na Califórnia, por exemplo, porque cada estado tem um imposto diferente, tá? Uma política dos Estados Unidos. Então, aqui eu poderia ativar taxas e cálculos de impostos separados. Depois, a gente tem aqui ativar cupons. Isso aqui é uma ação de marketing, né? O que é um cupom? É um cupom de desconto. Muitas vezes a gente pega e quer dar um desconto para um cliente de qualquer jeito, numa oferta, né? Numa campanha. Então, a gente usa isso. Então, eu vou gravar. E aí já está configurado a parte geral. Questão de produtos, tem um pouco a ver com o estoque, tá? Então, primeiro a gente vai definir a página da loja, a gente vai definir quais são as unidades de peso e de medida. Quando a gente escolhe lá Brasil, ele já traz várias coisas já configuradas, como quilograma, unidade de medida centímetro, mas a gente podia mudar, podia botar metro, milímetro. Metro, por exemplo, se eu estou vendendo tecidos, eu vou vender por metro. Enfim, então tem várias coisas que a gente pode mudar. Por exemplo, o meu produto, eu tenho produtos que são a granel, eu gostaria de vender por gramas e não por quilogramas. Então, tudo isso pode ser ajustado, tá? Outra coisa que é interessante é a gente avaliar ativar avaliações de produto, porque aí aquela seção de favoritos dos fãs aqui, né? Ela vai ser atualizada de acordo com as avaliações que os produtos vêm recebendo, tá? Aqui é uma coisa bastante importante, que é o comprador verificado. O que é um comprador verificado? É um comprador que ele já, obviamente, foi verificado pelo sistema, tá? E eu acho de bom tom a gente ativar as avaliações só por compradores verificados, né? Para evitar spam, para evitar que alguém mal intencionado entre na loja e comece a falar mal de algum produto, tá? Outro comportamento que é interessante saber aqui é a questão do carrinho, tá? Às vezes tu tem produtos que normalmente é vendido só unidade, ou quero dizer, quando o carrinho da loja vai ser só um produto, né? Produtos de alto custo, por exemplo, né? Ou produtos que são de grande porte. Então, normalmente tu compra só uma unidade. Aí, se vocês quiserem, vocês podem ativar aqui o redirecionar ao carrinho após uma edição bem-sucedida, que faz com que quando a pessoa clique e adicione o produto ao carrinho, ele já vai para finalizar a compra, tá? Ele não fica na mesma página, tá? Do que a pessoa tá comprando. Muito bem. Gestão de estoque.
tá? Essa gestão de estoque é bastante importante também. Como é que funciona? Na verdade, na gestão de estoque, a gente vai... O estoque da loja física é o mesmo estoque da loja virtual, tá? Quando a gente não tem gestão de estoque, a gente define um estoque... na verdade, os produtos, eles sempre têm estoque, é isso que eu quero dizer. Então, se alguém comprar 2, ou alguém comprar 3, e eu tiver na minha loja 4, eu vou ter algum problema, tá? A gestão de estoque, então, tem essa vantagem, tá? Que eu sempre vou estar deixando igual, tanto o estoque tanto o estoque virtual como o estoque final, tá? Aí tem diversas coisas, a questão, diversos avisos que são relevantes para a administração da loja, como, por exemplo, ativar notificações de baixo estoque, ou seja, se eu tiver 2 unidades, ele vai me lembrar de comprar mais, né? Se eu vender todo o estoque, ele também vai me mandar uma notificação dizendo que o item está em falta, tá? E aí eu posso tirar esse produto, por exemplo, não, o produto já está fora de estoque, não tem para venda, eu posso tirar ele do catálogo, tá? Se não, eu posso deixar com que a pessoa faça o pedido e aí eu vou atrás e compro, né, e adquiro mais produtos para poder revender. E a questão do reter estoque é o seguinte, estão ocorrendo vários pedidos ao mesmo tempo e a gente tem uma unidade só no estoque e alguém vai lá e compra essa unidade. Nesse momento, ela fica reservada para essa pessoa que fez o pedido, mesmo que ela não tenha pago. Então, a gente pode pegar e reter, pode determinar o quanto tempo a gente vai reter para essa pessoa, quanto tempo essa pessoa vai ter para comprar esse produto. Se ela não comprar dentro desse tempo, ela perde o produto, né? Ela não... O produto aparece com ela fora de estoque depois, tá? Muito bem. Aí a gente vai trabalhar com os pagamentos, tá, pessoal? Deixa eu avançar aqui na nossa palestra, vamos ter que correr um pouco mais rápido, tá? E deixa eu só mostrar aqui a questão dos produtos, no fim eu mostrei para vocês. Então, na edição do produto, por exemplo, vamos pegar aqui uma camiseta, tá? Aqui já está pronto, mas a edição do produto é muito simples. Eu vou botar o nome da camiseta, tá? O nome do produto, então podia ser camiseta, podia ser tênis Nike, modelo X, né? Depois eu vou colocar uma descrição do produto, que é uma descrição que vai aparecer na página do produto. Aqui, ó, tá? E tem aqui a descrição breve, tá? Que aparece em catálogo. Mas, se a gente não preencher nada, essa descrição breve, ela aparece aqui, ó, logo embaixo, na primeira visualização, né? Então, eu vou botar aqui. Se a gente não põe nada, ele não aparece nada, ó, tá? Então, vou pegar, vou botar uma descrição. São apenas algumas... Opa! Ué, era para aparecer aqui, gurizada, me dói. Ué, estranho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá correto, isso mudou. Ele vai aparecer só em páginas de lista, tá? Páginas de arquivos, de índice, tá? Senão ele vai mostrar a descrição completa aqui, tá? Muito bem, então, e a gente tem aqui uma questão importante que eu queria mostrar para vocês, que são os tipos de produto, tá? Nós temos, no e-commerce, a gente tem produtos simples, a gente tem produtos agrupados, ou seja, eu vou montar uma cesta de café da manhã, vou mostrar aqui, pegar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, essa loja é uma loja de presentes, né? E ela vende, além dos produtos das garrafas, dos bombons, etc. e tal, ela também vende conjuntos. Então, por exemplo, essa trufa aqui,
ela é um produto simples, né? Mas ela pode estar dentro desse box aqui, dessa caixinha de coração, e essa caixinha do coração ela vai ser o produto, o grupo de produto, o produto agrupado, ou seja, eu tenho produtos na loja, mas que eu vendo também como kits, como conjuntos, né? Como caixas, tá? Nós temos também produtos externos, ou seja, faz de conta que eu tenho uma loja na Amazon, quero vender produtos da Amazon dentro da minha loja. E aí eu posso criar dentro da Amazon um link de afiliado, ou seja, a Amazon vende, mas eu ganho um valor lá de comissão, tá? E o produto variável é quando a gente tem variação de atributos. Infelizmente não vai dar tempo para a gente ver isso com detalhe, mas, por exemplo, a gente pode ter camiseta, as próprias camisetas são um produto bastante, um exemplo bastante bom. Ou seja, eu tenho camiseta azul, vermelha, verde, e eu tenho tamanhos de camiseta, né? Então, que são o que a gente chama de atributos, tá? Então, eu posso ter um atributo de tamanho, P, M, G, GG, e posso ter cor, cinza, amarelo, vermelho. Eu vou criar atributos aqui e vou descrever depois, para cada atributo, quais são as variações que tem. Cor vai ter, eu vou ter um atributo cor, e essa cor vai ser cinza, amarelo e vermelho, né? E aí eu posso cadastrar camisetas que sejam para cada um dessas especificações, tá? Parte de imagens, tá? A gente tem aqui uma imagem principal, que é a imagem que vai aparecer aqui, tá? Mas a gente pode ter depois, deixa eu ver se tem alguma que tem, acho que não tem, infelizmente. Eu posso ter várias fotos de um mesmo produto, tá? Então, por exemplo, eu posso ter a foto do tênis de frente e de lado, né? Eu posso ter a foto da camiseta de frente e de costas, né? Deixa eu ver se eu encontro. Infelizmente não vai ter aqui no nosso exemplo. Para ir mais rápido, infelizmente eu não vou ter aqui para vocês, para mostrar para vocês como fica. Deixa eu ver aqui se tem nessa loja de exemplo, tem alguma coisa. Ó, aqui tem mais de um produto, né? Mais de uma figura. Então eu tenho uma imagem de frente, uma imagem do fundo da caixa e assim por diante. Eu posso colocar diversas imagens, tá? Ó. Ilustrando os produtos e assim por diante. Muito bem. Aí chegamos na parte de pagamento, ou seja, lembrando que eu propus lá de vender para qualquer pessoa, né, para qualquer país. Então, quando a gente for escolher os métodos de pagamento, a gente vai ter que considerar isso aí também. Qual é o método de pagamento que uma pessoa de Portugal poderia usar, né? Então, vamos lá nas configurações do e-commerce, tá? Métodos de pagamento. Aí aqui, por padrão, ele já tem transferência bancária, pagamento na entrega, por exemplo, eu posso vender, posso ter um quiosquezinho e aí a pessoa vai lá e retira no meu quiosque, né, na minha loja. O cheque, que não se usa mais, tá? E a transferência bancária aqui seria, por exemplo, o TED, tá? O TED, o antigo DOC, tá? Não é o caso do Pix, porque o Pix ele pode ser adicionado, ele pode ser, os controles, né, o recebimento do Pix já pode ser adicionado dentro do e-commerce, tá? Aqui tem algumas sugestões, tá certo? Tá recomendados aqui, mas não quer dizer. Eu, por exemplo, tenho o Mercado Pago, eu poderia usar o Mercado Pago. Quando a gente clica aqui em Comece a Usar, ele vai lá e baixa o plugin do Mercado Pago, tá? Mas eu posso dar uma olhada em outros métodos de pagamento, tá? Aqui ele já instalou, tá? Quando eu cliquei no Mercado Pago, ele já instalou o plugin do Mercado Pago, tá? Como é que eu sei disso? Se eu for lá em plugins,
ele já vai aparecer aqui o plugin oficial do Mercado Pago instalado. Vocês estão vendo? Mas eu poderia... mas eu quero receber por Pix, por exemplo. Então eu procuro aqui Pix. Ó, Pix por Pigly para o WooCommerce, né? Pix automático de pagar-me para o e-commerce. Então, vocês vão notar que, inclusive, os métodos de pagamento, né, os intermediários, eles já têm seus próprios plugins para o e-commerce para facilitar, né, a vida do lojista, né, e, obviamente, vender o serviço deles. É muito utilizado o Pix, né, e esse Pix por Pigly é bastante usado também, tá? Mas tem outros aqui, o OpenPix, tem... os próprios provedores de pagamento usam, e assim por diante. Aí depende do fornecedor que vocês vão usar. Mas, por exemplo, eu poderia usar o Pix aqui do Pigly. Certo? Como é que funciona isso na prática? Quando eu estou lá fazendo a minha compra, vou botar esse moletom aqui, que está na oferta. Eu apertei o comprei, ele adicionou no carrinho e apareceu o botãozinho aqui para eu ver o carrinho. Se eu quiser, eu posso botar outro, e aí sim eu vou para o carrinho. Aí aparecem os... tem um erro aqui. Ó. Talvez esse plugin do Pigly ele não seja compatível com a versão 8.3. 8. É o ponto 1 que eu estou aqui. E por isso que está aparecendo esse warning. Aqui, então, eu tenho o que eu botei no carrinho, né, pessoal? Aqui tem um desconto de 10%. Não está traduzido aqui, não sei por quê. E aí, então, eu posso continuar para a finalização de compra. E na finalização de compra, vão aparecer... Opa, não estamos métodos de pagamento. Deixa eu ver o que está fazendo. Ah, sim. O que acontece aqui? Ele está com o... ele está com o checkout de blocos. E alguns plugins de pagamento não são compatíveis. Então, foi bom acontecer aqui, que no caso, teríamos que usar o modo antigo. Deixa eu ver como a gente faz para mudar para o modo antigo. Ó, Classic Shortcode. Tá? Então, ó, finalização de compra clássica. Tá? É melhor fazer assim quando a gente tem métodos de pagamento que não funcionam ainda, ou que não são atualizados. Vamos ver como é que ficou agora. Ver se vai aparecer agora. Ó, é isso mesmo. Então já fica aí a dica. Quando não aparecer os detalhes de faturamento, de métodos de pagamento, é porque deu algum problema. Vamos ver aqui. Ó, o cupom de desconto, né? Poderia ter aqui, papapá. Ah, sim, eu não configurei ainda os métodos de pagamento, tá certo. Então, vamos lá configurar o método de pagamento. Não tem nenhum ligado, né? Tem que ligar. Então, vamos só ligar aqui o Pix e vamos concluir a configuração. Tá? Para concluir a configuração, na verdade, ele vai perguntar questões de conta e assim por diante. Então, eu poderia colocar aqui minha conta. Aqui, então, no nome da loja, eu vou botar aqui o que eu quiser, né? O nome da minha loja, código do banco, Banrisul, titular da conta Marco Andrei, cidade Porto Alegre, tipo de chave, chave aleatória. Peraí que eu não sei nenhuma chave aleatória. Vou botar e-mail, andrei@artsnova.digital. Tá? E aí, está configurado o meu Pix, tá? Salvei alterações. Quando a pessoa for pedir para finalizar, tá ali, ó. Qual é o método que eu vou pagar? Pix. Papapá, tenho todas as inscrições, aí finalizar o pedido. Claro, eu tenho que preencher meus dados aqui, né? E aí ele vai deixar que eu pague, tá? Tem uma outra questão que é o seguinte.
tem ainda como é que eu vou, onde é que eu vou entregar, né? Onde é que eu vou entregar a minha mercadoria? Ó, botei aqui 140, putz, não apareceu nada, porque a gente também não tem o cadastro de endereços, né? Então, a gente vai configurar as questões de entrega. Então, vamos configurar aqui. O plugin de entrega mais utilizado é o correio. Então, posso procurar aqui os correios. Ó, correios, o Cláudio Sanches é um grande colaborador, né? Então, aqui também tem outra coisa que é o seguinte, ó, tem o cálculo do frete, tem algumas coisas que são extras, que são interessantes, e o Melhor Envio, ele usa, a gente pode fazer, tem que ter conta com o Melhor Envio, né? Mas ele pode pegar e fazer o cálculo do frete com diversas transportadoras. É interessante saber que, assim, as transportadoras, vocês precisam ter os convênios com as transportadoras, tá? Eu vou aproveitar também e colocar aqui um preenchimento automático, que aí quando o cara põe o CEP, ele já preenche tudo de uma vez só, né? E vou colocar aqui os correios. Que seria o método de entrega assim mais comum, tá? Quando a gente coloca esse método de entrega, então, a gente precisa dizer quais são os métodos de entrega dos correios que estão disponíveis na região. Então, eu posso vir aqui em entrega, criar uma área de entrega, no caso eu vou fazer bem rápido aqui, já está acabando meu tempo, vou botar aqui Brasil. Esse nome é um nome para mim, tá? Depois eu vou colocar aqui Brasil, que seria país, certo? E adicionar. Agora, o que eu vou ter dentro do Brasil? Bom, a gente pode ter o frete grátis, eu posso entregar gratuitamente, eu posso pegar e colocar os métodos do correio, porque agora está aparecendo aqui os métodos que a gente está que a gente colocou, porque a gente instalou o plugin do correio, né? Eu vou botar aqui eu vou botar aqui PAC só para Sedex, tá? Só para a gente ver como é que funciona. E aí, dentro desse editar aqui, eu posso definir algumas coisas. Se eu vou mandar de Sedex, bom, qual é o CEP? É o CEP da minha loja, né? Qual é a classe de entrega? Aqui eu não tenho classe de entrega, é um tópico avançado, a gente vai ver depois. Tempo de entrega, taxa de manuseio. Eu quero cobrar mais 5 pila pela embalagem. Eu posso ativar as questões do correio, se é AR, mão própria, isso aqui são coisas do correio. Aqui tem os códigos, né? E aqui tem também questões de pacote padrão que o correio exige lá para fazer os cálculos. Certo? Então, acho que aqui não precisei mexer em nada. Vou habilitar o log aqui para a gente poder ver coisas que estão acontecendo. E aí, quando eu for lá na finalização de novo, no checkout, felizmente a gente não vai poder ver, tá? Não vai conseguir completar. Meio lenta a minha máquina, não sei porquê. Tá, muito bem. Deixa eu ver aqui agora. Vou voltar para trás no carrinho aqui. Vamos ver. Bem devagar aqui minha máquina. Extremamente devagar, não sei o que está acontecendo aqui. Muito estranho.
Super lento. Ué? Você está tendo algum conflito, alguma coisa assim? Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui, já que deu aquele problema naquele plugin não atualizado, né? Ainda às vezes acontece. Tá, vamos de novo. Opa, eu tinha mudado. Agora foi. Vamos ver. Então, deve ser alguma coisa na minha máquina, não sei o que está acontecendo aqui. Derrubou tudo. Bom, mas enfim, vamos aqui no carrinho, vamos ver se agora ele carrega. Olha, acho que pode ser aquele plugin lá. Estranho. De qualquer maneira, pessoal, infelizmente, a gente está no final do... Eu vou desligar aqui, vou ligar o Mercado Livre, Mercado Pago. É, estranho. Tá, então temos aqui o Pix, pagamento da entrega, transferência bancária. Queria só mostrar para vocês como é que aparece lá os métodos. Número da conta, 2345, número do banco, 041, agência 001. Isso aí não precisa. Vamos ver agora se foi. Você ainda está derrubando. Olha, pessoal, vou ter que gravar para vocês depois do final aqui, porque alguma coisa ocorreu aqui, não sei o que aconteceu. Mas a minha máquina parou de funcionar. Um conflito aqui. Mas, enfim, agradeço a presença de todos. Infelizmente, não vai dar tempo para as perguntas, mas eu vou finalizar aqui a apresentação mostrando a parte do pagamento e a gente vai deixar gravado essa palestra, tá bem? Eu agradeço a presença de todos e depois vou deixar na minha palestra o meu contato, para caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Todas as perguntas e questões são sempre bem-vindas. Muito obrigado aí pela participação, compartilhando esse conhecimento com a gente. Obrigado, pessoal. Depois você me passa as coordenadas aí em relação à parte lá. Isso, pode deixar que depois a gente conversa offline aqui. Obrigado. Tá bom, um abraço. Tchau, gente. Pessoal, logo mais a gente tem um intervalo, vai ter uma atividade aí, né, uma palestra do Lúcio. Lúcio Kesse, não agora, né? Agora a gente tem uma pausa aí de 30 minutos. A gente retorna às
Não, nem 30 minutos. É mesmo, né? Daqui a 10 minutos a gente começa. A Bix. Lúcio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá bom, então. Dá 10 minutinhos aí que a gente já começa.